É o seguinte, eu espero que você tenha deixado reservada a sua água e o seu cafezinho, porque a aula de hoje promete. Eu vou te ensinar a fazer essa arte aqui, ó, do zero, completa, com todas as técnicas, sem esconder nada, utilizando o Photoshop. Sim, é o Photoshop, é a oportunidade que você tem de aprender um conteúdo valioso como esse de forma gratuita e que vai permitir que você crie artes incríveis com as técnicas que eu vou apresentar nessa aula. Então, para aprender, você já sabe, é só ficar comigo até o final. E você sabe que comigo não tem enrolação e não tem segredo. Eu entrego tudo mesmo. Salve, salve, designer e amante do design. Daqui Rodrigo Silva. E você, pequeno jovem gafanhoto que utiliza o Canva, pode ser que você não utilize o Photoshop. Pode ser que você esteja caminhando em aprender o Photopia. Fica comigo. Assista esse vídeo até o final, até para que você compreenda a grande diferença entre o Photoshop e o Canva. Ambos são ferramentas boas e excelentes. Aqui é para mostrar o próximo nível que você pode chegar no processo criativo de artes mais avançadas. Então, se você quer entender, quer aprimorar os seus conhecimentos, é só ficar até o final desse vídeo. E mesmo que você não utilize o Photopia e nem o Photoshop, assiste até o final, porque dessa forma você me ajuda. Então já vai ficando deixando seu like, se inscreve aqui no canal, porque essa aula aqui é certeza de conhecimentos avançados e técnicas incríveis para você colocar e acrescentar na sua caixinha de ferramentas de técnicas de designer gráfico. Então, sem mais enrolação, vamos para frente do Photoshop, aprender tudinho passo a passo. Obviamente que para a gente poder fazer esse projeto, na realidade você acompanhar aí e tentar fazer a sua versão aí desse projeto, eu vou compartilhar com você essas imagens. Então todas essas imagens da cobra, do Malbec, das pedras, dos fogos aqui, eu vou deixar aí embaixo no link na descrição para que você possa fazer o download, tá? Você fazer o download de um arquivo zipado, depois é só descompactar aí, tá? Vale a regra que aqui eu estarei utilizando o Photoshop, tá? Mas a mesma técnica que eu ensinar aqui você consegue replicar também dentro do Photopia. Se você não tem Photoshop, se você não tem condições de instalar um Photoshop ou assinar um Photoshop, você pode aplicar as mesmas técnicas dentro do Photopia, uma versão gratuita. Talvez vai limitar algumas coisas, principalmente no final, quando for falar de Camera Raw, tá? Mas todas as técnicas, tudo que eu fizer aqui, você consegue replicar também lá dentro do Photopia. Vai mudar o nome, alguma coisa ou outra lá dentro do Photopia? Vai, mas é só seguir o caminho ali, os nomes vão ser parecidos ou vai ter uma leve lembrança do que se trata aquela função que eu estiver utilizando, mas dá para repetir, beleza? Então aqui para o nosso Photoshop eu vou criar um arquivo novo aqui na dimensão de 1080 por 1350, então essa aqui vai ser a nossa tela de trabalho aqui dentro do Photoshop. Então como o meu objetivo aqui é fazer uma pegada mais escura ali com o fundo mais escuro, eu já vou adicionar uma cor preta ali no nosso background. Vou certificar que aqui embaixo eu esteja na cor preta. Se não estiver, você aperta a tecla D no teclado para ele resetar as tonalidades aqui. Então você aperta a tecla X para inverter as cores aqui embaixo, para ficar a primeira cor no preto aqui. Aí é só apertar Alt e Delete aqui para colorir aqui o fundo. Beleza? Então só para ajustar aqui, eu vou trazer uma linha guia aqui para o meio. Se a linha guia não estiver aparecendo para você aqui, é só apertar Ctrl R que ela aparece, Ctrl R desaparece, Ctrl R aparece. Então eu vou arrastar aqui para uma aqui no meio, note que aparece um imã, parece que gruda aqui, só para ter uma noção daquilo que vai estar ali no centro. Beleza? Vou dar um Ctrl 0 aqui só para deixar toda a imagem ali ajustada na minha tela. E agora eu vou trazer os primeiros elementos, que no caso aqui serão as pedras. Então eu vou trazer primeiro essa rocha aqui para dentro aqui do meu trabalho, e agora eu vou pegar essa outra aqui também e trazer para cá. A ideia aqui é que essas rochas elas formam meio que se fosse uma pirâmide ali para a gente posicionar o Malbec depois ali em cima, tá? Então o que eu vou fazer? Essa de cima aqui eu vou desabilitar por enquanto e vou deixar apenas essa aqui. Essa aqui será a minha base, então ela que será a base onde eu vou colocar o Malbec aqui em cima, tá? Eu só vou ajustar para que fique um visual um pouco mais reto ali, né? Então consigo notar que o lado esquerdo está um pouquinho mais alto, então Ctrl T aqui e vou girar apenas um pouquinho aqui para deixar essa linha aqui mais retinha, ficando desta forma aqui, tá? Vou deixar essa aqui por enquanto, essa outra que está aqui por cima eu vou habilitar. O que eu vou fazer? Essa aqui eu vou colocar aqui, então ele acaba compondo e criando essa montanha ali, deixando o visual um pouquinho mais alto, só vou descer um pouquinho mais aqui e vou fazer uma cópia, apertando, segurando o Alt, clicando em cima aqui da minha imagem, eu consigo fazer uma cópia aqui dentro do Photoshop. E arrasta a outra ali para o outro lado. E essa aqui eu posso inclusive dar um Ctrl T para ampliar ela
deixar desse lado aqui um pouco maior, ficando dessa forma aqui. Então eu acabo criando esse relevo aqui, onde eu vou posicionar o Malbec na parte de cima. Essas 3 camadas aqui de rocha, eu posso selecionar todas elas e dar um Ctrl G para agrupar. Então vou colocar aqui o nome de rochas e a parte aqui das rochas foram adicionadas, tá? Agora eu vou trazer o que aqui? O nosso objeto principal da nossa cena aqui, que será o Malbec. Então vou trazer o Malbec para cá. Ele aparece aqui bem grande aqui na minha tela. Vou diminuir pouca coisa aqui. E agora chegou o momento do recorte, tá? Existem várias formas de fazer o recorte. Eu poderia até utilizar aqui o selecionar assunto, mas infelizmente o selecionar assunto tá pegando algumas partes aqui que não deveria. Então aqui eu vou usar a Pen Tool, que é que a gente consegue trazer melhores resultados. Tecla de atalho P no teclado ou aqui, ó, do lado esquerdo, a ferramenta de caneta. Eu só vou aproximar aqui da minha imagem e vou começar a partir daqui de baixo a criar o contorno, tá? Só para trazer um contorno um pouquinho mais perfeito aqui para a nossa imagem. Aí você vai clicando e arrastando para fazer curva. Onde você clica, você consegue manter clicado, movimentar para deixar curvado como você deseja. Se uma curva ultrapassou, você aperta e segura o Ctrl e você consegue clicar em cima do ponto para ajustar novamente a curva ali, tá? E aí você vai clicando e criando os pontos ali do recorte até a gente contornar toda a nossa imagem, tá? Aqui eu vou fazer de forma rápida, aí você com o seu tempo também, você capricha um pouco mais aí no recorte da sua imagem para chegar num resultado bem legal. Então, aqui o que eu trago na linha reta, eu já abaixo o ponto logo na parte de baixo e faço apenas a curva aqui nesse ponto e até próximo desse outro vértice eu clico aqui, faço mais uma curva aqui, levo uma linha reta aqui até próximo da outra curva, acerto aqui, faço a outra curvinha aqui na parte de baixo. Agora vou até aqui na parte de cima, faço a última curvinha aqui, levo outra linha reta aqui para cima, a penúltima curva, a última curva e agora finalizo aqui em cima. Fiz todo o contorno, agora aqui do lado direito, onde eu tenho demarcadores aqui do lado de camadas, eu clico aqui, aperto e seguro o Ctrl em cima aqui da minha camada da forma, então eu tenho feito aqui uma seleção. Aí eu volto aqui em camadas, com a minha camada selecionada, eu venho aqui embaixo e clico aqui no item de criar máscara da seleção. Então aqui eu tenho a minha imagem aqui selecionada. Aí agora é uma questão de eu ajustar para deixar mais ou menos do tamanho que eu preciso. Então eu vou apertar Ctrl T aqui, vou diminuir um pouco mais aqui e vou posicionar. Note que aqui eu tenho praticamente uma linha reta, então vai ser mais ou menos onde eu quero que o Malbec ele fique posicionado, mais ou menos nessa posição. Só vou diminuir um pouco mais ele aqui, ele vai encaixar exatamente nesse ponto. Acho que dá para aumentar um pouco mais aqui. E depois a gente vai fazer um recorte dessa máscara ali para ele encaixar melhor ali dentro da pedra, beleza? Ele vai ficar aqui nessa posição, o Malbec. Aqui vamos criar um grupo do Malbec também, tá? Com a camada selecionada, Ctrl G aqui para a gente criar um grupo. Vou dar o nome aqui para esse grupo também de Malbec, porque a gente vai fazer trabalhos específicos apenas nele aqui, beleza? Agora vamos adicionar a nossa última imagem de composição aqui, depois a gente aplica os efeitos, que é, no caso aqui, a cobra. Vou adicionar aqui na minha área de trabalho, vou ampliar ela bastante aqui, até que ocupe um bom espaço. Só dar um Enter aqui para finalizar a transformação. E aqui a cobra, como ela tem bastante contraste, eu consigo vir aqui em cima em selecionar, clicar em cima de assunto, ele faz uma seleção rápida aqui por causa do contraste dela. Aí é só vir aqui embaixo e criar uma camada dessa cobra aqui. Vou dar um Ctrl T e vou girar ela um pouco mais. Por quê? Para ficar mais equilibrada, mais centralizada aqui na minha imagem, tá? Vou deixar ela mais ou menos aqui nessa posição, a ponto que eu vou alinhar o corpo dela para que esse lado aqui, ó, encoste aqui no Malbec, porque a gente depois vai fazer um recorte. Então eu preciso que esse lado aqui, desse corpo aqui da cobra, encoste, dá para ver um pedacinho ali do contorno do Malbec, beleza? Inclusive a parte escrita aqui do Malbec, que ainda dá para diminuir um pouco mais a cobra aqui, subir pouca coisa ela aqui em cima e verificar aqui se está encostando aqui na lateral de novo ali do Malbec, onde a gente vai fazer o contorno. Beleza. Ficou assim essa nossa imagem aqui junto com a cobra. E agora eu vou dar um Enter aqui e a cobra também terá uma camada própria, com ela selecionada aqui, Ctrl G. Vou renomear aqui para cobra.
E agora a gente tem as 3 camadas principais, ou pastas principais, que a gente vai trabalhar agora, a partir de agora, máscaras e efeitos. Bom, já temos as imagens principais organizadas. Agora a gente precisa apagar algumas partes ali da cobra para criar a sensação como se ela estivesse dando a volta ali no perfume. Então aqui com a camada da máscara da cobra selecionada, a gente cria uma máscara da própria pasta aqui, tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aproximar. E lembra que a gente deixou esse detalhezinho aqui, ó, pra gente saber onde está o contorno do Malbec? Por isso que vai ser importante. Por quê? Agora a gente vai pegar aqui a terceira ferramenta de laço aqui, só que a gente vai clicar e segurar aqui em cima para poder pegar o laço poligonal. A gente pega aqui o laço poligonal, que a gente vai clicar bem aqui na lateral do Malbec. Agora a gente vai trazer uma linha reta, bem aqui onde tem o final ali do Malbec, na parte de baixo. A gente vai levar aqui para o outro lado, encostar na outra lateral aqui do Malbec. E agora a gente vai subir até onde a gente consegue ver também o outro lado ali do Malbec. Beleza. Agora o que a gente faz? A gente agora aproxima aqui perto da cobra e a gente vai fazendo os contornos aqui, ó, em volta da escama aqui da cobra, dessa parte superior que vai ficar aparecendo em cima ali do Malbec. Mas a parte inferior da cobra não vai aparecer. Então a gente vai contornando. Não precisa ser perfeito, até porque as escamas acaba causando essa sensação de imperfeição, então a gente pode contornar de forma mais dura assim. Então a gente vem até aqui e a gente pode, depois que a gente contornou aqui a parte da cobra, a gente pode dar 2 cliques rápidos para finalizar essa seleção aqui dessa parte aqui da cobra. Certifique-se que a cor preta está selecionada, então a gente clica em cima aqui da camada e aperta Alt Delete para deletar essa parte aqui mais escura aqui da nossa camada para ter esse visual. Então note que fica a sensação como se a cobra estivesse dando a volta ali do Malbec. A mesma coisa a gente vai fazer nessa parte aqui, só que aqui a gente não tá vendo o restante ali do Malbec, né? Então o que a gente faz? A gente pode simplesmente com a camada aqui da cobra selecionada, a gente abaixa um pouquinho a opacidade só para ver o contorno ali do Malbec, tá? Então essa parte da cobra que está aqui na parte de baixo, ela precisa ficar escondida exatamente neste ponto aqui, ó, apenas nesse pedacinho. Então a gente aperta, a gente pega de novo o laço poligonal aqui e a gente faz uma seleção apenas aqui dessa região para tapar aqui, para ficar a sensação de que a parte de trás da cobra está por trás lá do Malbec. Selecionou, fechou, Alt Delete. Pode dar Ctrl D para apagar a seleção aqui e a gente volta total opacidade da cobra aqui. Vou apertar Ctrl ponto e vírgula só para tirar a linha guia daqui de cima, tá? Então aqui agora a gente já tem essa sensação aqui da cobra como se estivesse dando a volta ali no perfume. A mesma coisa a gente vai fazer com o perfume. Agora o perfume ele precisa também estar encaixado aqui na rocha. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar aqui a camada do perfume na pasta, vai criar uma máscara, exatamente como a gente fez aqui com a cobra. Vamos aproximar aqui, perto das rochas. E a gente vai tirar um pouquinho a opacidade só para ver as rochas ali embaixo. Então aqui eu já consigo ver um pouquinho mais de detalhe da rocha. A gente pega de novo aqui o laço poligonal e a gente vai fazer também agora aqui um traçado partindo aqui do lado de fora, ó, da máscara. E a gente vai contornando a área da pedra que a gente quer que fique acima ali do Malbec. Por exemplo, toda essa região aqui, ó, desse contorno aqui das pedras, eu preciso que fique acima ali do Malbec, para ficar a sensação de como o Malbec estivesse encaixado ali na rocha, tá? Então essa parte de cima que eu já fiz, então eu vou descer, então eu vou levar até aqui fora a minha linha, clico no lado de fora, desço até aqui na parte de baixo, clico aqui na parte de baixo e vou do outro lado, faço a mesma coisa aqui pro lado de fora e venho aqui em cima para finalizar, 2 cliques para finalizar. Dou um Ctrl 0 só para ver como é que ficou a linha guia. E agora eu certifico que a cor preta está selecionada. Certifico que a máscara da pasta está selecionada. E aperto Alt Delete para criar o mascaramento ali do Malbec. E então eu consigo voltar a opacidade ali do Malbec. E agora eu fico com essa sensação de como se ele estivesse encravado ali na rocha. Dando esse resultado aqui bem mais interessante. Bom, o que eu percebi aqui é que o Malbec eu posso subir um pouquinho mais a base dele. Então eu vou abrir aqui a pasta. E vou selecionar apenas o Malbec aqui embaixo e vou subir pouca coisa ele ali, só para aparecer um pouquinho mais a base dele, tá? Pouca coisa mesmo. Posso fechar de novo a pasta dele aqui. E agora só vou verificar as dimensões aqui para ver se tá ficando legal todas as proporções. Eu acredito que todas as imagens aqui eu consigo ampliar um pouco mais, então vou selecionar todas as 3 pastas aqui e vou dar um Ctrl T, vou diminuir um pouco mais o zoom aqui.
para ampliar mais todos esses conjuntos e descer mais ali para deixar o Malbec mais centralizado. Na verdade, diminuir um pouco mais ali, porque aí eu consigo maior destaque ali no Malbec. Se eu vou subir um pouco mais tudo aqui, até a cobra chegar próxima ali da parte de cima, ficando assim o Malbec mais centralizado. Afinal, ele é o centro ali da nossa composição. E agora vamos começar a trabalhar os efeitos. Primeiro a gente vai alterar a cor aqui da cobra, tá? Como que eu vou fazer isso, tá? Então eu vou vir aqui, ó, na pasta da cobra, vou selecionar e vou abrir aqui. Então bora lá, com a camada aqui da cobra selecionada, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou duplicar aqui a cobra, vou dar um Ctrl J para duplicar a camada dela, porque, ó, aqui a camada de baixo a gente vai colocar como textura e sombras, e a camada de cima dela aqui a gente pode colocar como luzes, porque a gente vai precisar dessa textura, tá? Agora a gente vai apertar e segurar o Ctrl e clicar em cima da camada de uma delas aqui, dessa cobra aqui, para criar uma seleção aqui do formato ali da cobra. E agora a gente vai vir aqui no sinalzinho de mais, clicar para criar uma nova camada vazia aqui, e a gente vai vir aqui, ó, nesse círculo dividido ao meio, clicar aqui, nós vamos escolher a opção aqui de gradiente ou degradê, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar duas cores presentes, ou melhor dizendo, a gente vai pegar 3 cores presentes aqui, ó, no vidro do Malbec. Então a gente clica aqui em cima no gradiente, para abrir essa tela aqui, a gente clica aqui nesse quadradinho de baixo, o primeiro, a gente clica aqui na cor e a gente vai pegar o vermelho mais vivo aqui da cobra. Beleza? Depois é só dar um OK, clica aqui no meio para pegar a segunda cor e a gente vai pegar aqui, agora próximo aqui do vermelho, indo pro laranja quase aqui. Laranja mais claro, então acaba sendo uma segunda cor. E agora a gente clica aqui na última cor e a gente vai pegar o que? Esse amarelinho que tá aqui, vai ser a nossa terceira cor. Note que aqui em cima, nesse meu caso, tá aparecendo uma transparência, isso porque no quadradinho aqui do lado direito, ele tá com opacidade em 0, então aqui eu vou colocar em 100% para ficar ali totalmente 100%. E vou dar um OK. Agora aqui é só uma questão de mudar a direção do gradiente. Eu quero que essa parte amarela fique aqui para baixo para acompanhar a mesma tonalidade aqui do Malbec. Então eu só vou girar aqui o ângulo para ficar aqui para baixo. Então essa parte amarela aqui da cobra na parte de baixo e a parte vermelha da cobra aqui na parte de cima. Só que eu quero deixar mais evidente a parte vermelha na parte de cima, porque a luz está pegando mais aqui na parte de baixo. Clico de novo aqui no gradiente e vou trazer o vermelho um pouquinho mais para dentro aqui e aqui o laranja também um pouquinho mais para cá, para ficar dessa forma aqui, ó. A parte do vermelho lá em cima mais escuro e aqui vai ficando mais intenso aqui na parte de baixo e é só dar um OK. E dou um OK novamente. Agora eu vou pegar essa camada que nós criamos aqui com esse gradiente e levar para baixo de todas as camadas aqui da cobra, mas dentro ainda da pasta, tá? Vou desabilitar a camada de luzes aqui da cobra e vou clicar na camada de texturas e sombras. E aqui no modo do Blend Mode eu vou mudar o modo para multiplicação. Então a textura vai ser aplicada em cima das cores ali. Então note que ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Bem legal, né? Agora eu vou habilitar aqui a camada das luzes e vou fazer o seguinte. Com a camada aqui selecionada, eu vou apertar Ctrl U para entrar no modo aqui de matiz, para a gente tirar toda a saturação da cobra que está lá em cima, tá? Que a gente vai precisar apenas das luzes aqui em cima. Aqui no modo onde está normal, eu vou mudar aqui o modo normal e vou mudar aqui, vou colocar divisão. Vai ficar mais esbranquecido, tá? E agora eu vou apertar Ctrl L para entrar no modo aqui de níveis e vou vir aqui do lado direito, na parte de cima aqui, e vou levar para a direita aqui, ó, para escurecer ao máximo as extremidades ali, para ficar apenas as luzes, tá? Então levo até mais ou menos esse ponto. Então ali eu vou deixando apenas as luzes. Aqui no meio, que seriam os tons medianos aqui da nossa cobra, eu vou levar um pouquinho mais para a direita também, só para deixar literalmente as luzes sobrepondo a cobra ali, ficando dessa forma. Então note que a gente acaba trazendo um pouco, mantendo um pouco mais das luzes da textura em cima ali da imagem da cobra. Acho que eu vou deixar nesse ponto aqui, para mim está ok, só clicar aqui em OK. Então note que a textura fica bem mais interessante e pegando a tonalidade da cobra. Beleza, não vamos mais mexer aqui na cobra, vamos agora vir aqui embaixo nas rochas, tá? Então vou subir um pouco mais aqui, porque a gente vai trabalhar a parte aqui das rochas. As rochas, elas precisam ficar também um pouquinho mais escura e também tirar toda a saturação delas aqui. Então vou vir aqui embaixo, clicar aqui no item do círculo dividido ao meio e vou vir aqui em cima onde tem matiz e saturação e vou tirar a saturação das rochas, vai ficar preto e branco mesmo. Agora eu vou vir novamente aqui embaixo, vou vir aqui onde está escrito exposição e vou ativar exposição.
Aí eu vou diminuir aqui a exposição para deixar a rocha mais escura ali, na parte de baixo, beleza? Agora, essa região que está em volta aqui do Malbec, ela vai precisar ficar mais clara. Então, note que eu estou com a camada aqui da exposição selecionada. Bem aqui, ela está toda branca, tá? Agora eu vou vir aqui em cima, onde tem o laço, e vou pegar apenas aqui a opção de laço, tá? Só o laço mesmo. Eu posso fazer o quê? Eu posso vir e ir fazendo os contornos em regiões que eu acho que devem ficar claras, onde vai ter uma incidência de luz maior, tá? Que depois a gente vai colocar o fogo ali. Então, mais ou menos nessa região aqui, eu acredito que pode ficar mais clara. Então, agora eu certifico que a cor preta está selecionada aqui embaixo e vou apertar Alt e Delete para que essa área aqui fique mais clara. Só que note que o acabamento está bem duro, né? Então, a gente pode suavizar. Então, com a nossa camada selecionada, a gente vem aqui onde o item está escrito Propriedades. Se não estiver aparecendo Propriedades para você aqui em cima em Janela, é só vir aqui embaixo e ativar Propriedades, tá? E agora a gente vem aqui na opção de Máscara e aumenta a difusão para deixar mais suave em volta aqui, tá? Então a gente tem essa iluminação nessa parte aqui próximo do Malbec. Beleza, agora a gente precisa também criar alguns highlights, né? Que são os pontos de maior intensidade da luz, tá? Antes da gente criar os highlights, só vou adicionar um pouquinho mais de luz aqui nas partes de baixo, tá? Então, vou clicar aqui na camada, só que agora eu vou vir aqui do lado esquerdo e pegar aqui o pincel, tá? E aí o pincel eu vou colocar aqui no tamanho um pouquinho maior. Aí nesse caso aqui é só pegar o colchete fechado, né? Que ele abre aqui. Ou o botão direito do mouse aí consegue aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, tá? Eu vou me certificar da cor preta está aqui. Se tivesse o branco é só apertar o X e ele volta para a cor preta. E vou clicar em algumas outras áreas aqui só para dar uma clareada em alguns pontos que eu acho que a luz deve pegar um pouco mais aqui, tá? Nesses pontos aqui. E agora eu vou criar alguns pontos de highlights, que são pontos de maior intensidade ali da luz, tá? Então eu vou criar uma nova camada aqui de exposição, só que agora aqui eu vou aumentar a exposição, porque a exposição é a inserção de luz, tá? Então eu vou aumentar um pouco mais aqui, vou inverter essa camada, então com a minha camada aqui selecionada, vou dar um Ctrl I para inverter, e agora eu vou aproximar aqui a minha imagem, vou pegar o pincel. Só que nesse caso aqui minha camada está escura, ou seja, está transparente. Se eu quero trazer à tona as partes mais claras, eu preciso pintar de branco. Então aqui embaixo eu certifico que seja a cor branca, então só vou inverter aqui para a cor branca, apertando X, botão direito, eu vou diminuir aqui o tamanho do pincel. E aqui em cima, onde tem opacidade, ao invés de eu deixar 100%, eu vou colocar aqui com 20%. E aí aqui em algumas áreas aqui, ó, nas partes de cima aqui da pedra, e eu vou dando uma clareada maior, tá? Qualquer coisa a gente vai diminuindo o tamanho do pincel para deixar o contorno das pedras mais evidentes. Em algumas partes aqui, mais nas pontas das pedras, a gente pode deixar um pouquinho mais branco. São áreas até aqui que a gente vai inserir o fogo, então são áreas que podem ficar mais brilhantes, tá? Depois a gente vai até alterar um pouquinho mais a cor dessas pedras aqui. E esses highlights aqui deixam o visual bem mais interessante. Então, ó, note que das partes pontiagudas da pedra, eu vou criando esses contornos aqui, que é onde vai ter a luz refletindo ou rebatendo aqui na minha pedra. Então depois o visual no final vai ficar bem legal. Então, nessas partes aqui, nessa outra região. Então são áreas onde eu posso dar um brilho a mais, como se fosse a incidência ali da luz que vai vir do fogo que a gente vai colocar depois ali em cima. Aqui em volta também das pedras, vou dar um pequeno contornozinho também, que vai ficar bem interessante aqui na parte de cima ali do topo, tá? Não precisa ficar até a extremidade, onde é mais próximo ali do Malbec, onde vai ter o fogo, a gente precisa dar um destaque maior, tá? Aqui nessa outra pedra, aqui do outro lado também. A gente vai dar mais um highlight aqui para ficar num resultado mais ou menos como esse aqui. Então a gente já consegue ver onde as luzes vão bater aqui nas pedras. Agora vamos dar um pouquinho mais de iluminação avermelhada aqui nas pedras. Como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui embaixo de novo, aqui na camada, e a gente vai adicionar uma camada de curvas. A gente adiciona curvas aqui e a gente vai fazer o seguinte aqui na camada de curva. A gente vai adicionar duas curvas. A primeira vai ser o tom mais avermelhado e depois a gente vai deixar o tom um pouco mais amarelado, tá? Então a primeira camada aqui a gente vai vir aqui onde tem a escolha das curvas, a gente vai clicar aqui e vai escolher o vermelho. A gente vai subir o vermelho bastante aqui, para deixar um pouquinho mais avermelhado as pedras, ficando assim. A gente fecha aqui a camada de propriedades e a gente vai inverter a camada aqui
dessa curva que nós acrescentamos, tá? A gente agora pega aqui o pincel, aumenta aqui o tamanho do pincel, então o tamanho que a gente quer. Aqui em cima também vou deixar em 20%, certifico que a cor branca está ativa ali, e agora eu vou pintando aqui as regiões que eu quero que fique mais avermelhado. Então aqui próximo aqui do Malbec eu quero que fique um vermelho mais intenso, e quando ele vai ficando um pouco mais afastado, ele vai ficando um pouco mais fraco. Qualquer coisa aqui em cima onde está 20% eu coloco 10%. Então eu vou pintando ali algumas outras regiões para deixar um vermelho um pouco mais suave, como se a luz estivesse rebatendo em algumas partes ali, mas mais intenso, próximo aqui do Malbec, tá? Então dessa forma a gente vai criando os efeitos de iluminação aqui nas nossas pedras. Agora aqui eu vou clicar em 100% e para deixar bem próximo aqui do Malbec, só para certificar que tudo fique mais vermelho aqui, um vermelho mais intenso aqui nessa região, tá? Beleza, agora eu vou vir aqui criar uma nova camada também aqui de curvas. Aqui agora, onde está o RGB, eu vou vir aqui em azul e vou baixar a curva aqui do azul para deixar a rocha um pouco mais amarelada. Agora eu vou vir aqui na camada do verde e vou subir o verde, que é a intenção ali do amarelo, para deixar essa região mais próxima aqui do Malbec, mais amarelada. Então posso subir o verde, venho aqui no vermelho e subo um pouco mais o vermelho. Então fica mais intenso ali. Vou inverter essa camada também, Ctrl I. Com o pincel agora, aqui em cima em opacidade, de novo, vou colocar em 20%. E aqui na região próxima aqui do Malbec, mais na base aqui, eu vou pintando, colorindo para deixar mais amarelado, ou seja, deixar mais quente essa região. Aí aqui em cima eu vou colocar a opacidade em 10%. Posso aumentar mais esse pincel aqui e vou só trazer um pouquinho mais do amarelo aqui para as outras regiões aqui da pedra, só para deixar um pouco mais quente a região ali da pedra, ficando nesse resultado aqui por enquanto. E a gente vai fazer algo parecido aqui com a cobra, só que a gente vai fazer diferente, tá? Aqui para facilitar a organização, vou selecionar todos esses efeitos aqui, vou dar um grupo. Eu vou colocar aqui efeitos pedra. Então todos os efeitos ali, ó, estão aplicados em cima da pedra para ficar esse visual. Agora a cobra, logo aqui embaixo, onde ela está mais escura, ela também precisa ficar um pouco mais clara. Então a gente vai vir aqui, abrir aqui a pasta da cobra e acima ali de luzes, aqui eu vou fazer diferente, porque vou vir aqui embaixo e vou ativar aqui cor sólida. Aí eu vou pegar e vou vir aqui escolher um tom de amarelo indo pro laranja, deixar um pouquinho mais amarelado. E agora eu preciso criar um clip mask dessa cor aqui em cima da cobra, apertando seguro no Alt. Clico aqui em cima, ó, entre a cobra e a cor aqui, para criar um clip mask e a luz ficar só em cima ali da cobra. E vou inverter aqui a máscara, dar um Ctrl I, vou pegar o pincel, vou diminuir aqui o tamanho do pincel, certifico que esteja branco aqui para revelar. E aqui nas partes de baixo, aqui em volta da cobra, eu preciso deixar mais amarelo. Aqui em cima eu vou deixar a opacidade em 50%. Aí eu vou vir aqui, ó, de forma bem suave, aqui na parte de baixo. A gente vai clareando só para deixar mais amarelada essa parte de baixo aqui da cobra, aqui onde vai ter mais intensidade de luz, tá? Vou aumentar um pouco mais o pincel e agora a opacidade aqui eu vou colocar em 10%, só para trazer um pouco mais de amarelo aqui nessa base aqui do corpo da cobra, ficando assim. Então essa parte aqui onde o fogo vai ficar mais incidente, ela vai ficar mais amarelada. Já aproveitando que a gente está aqui na região aqui da cobra, vamos trazer um pouquinho mais de luz em algumas partes específicas aqui da cobra, tá? Então aqui a gente vai criar uma nova camada aqui de exposição. A gente aumenta aqui a exposição bastante entre aspas, até mais ou menos esse ponto aqui. Fecho aqui a propriedades. Vou criar um clip mask também, apertando o Alt, clicando aqui para que a luz fique somente em cima da cobra. Vou inverter essa máscara aqui, beleza? Vou apertar o B no teclado ou pegar o pincel, certificar que esteja branco aqui. Vou diminuir o tamanho do pincel e aqui em cima a opacidade. Vou deixar por enquanto em 10% e vou clarear algumas áreas, melhor dizendo, vou colocar aqui em 20%. E vou pegar algumas áreas aqui no centro aqui do corpo da cobra, para ir clareando, para ter aquela sensação de como se a luz do fogo estivesse incidindo nessas regiões aqui. E acaba criando e trazendo um pouco mais de volume aqui na imagem aqui da cobra, tá? Então note como a gente começa a trazer um pouquinho mais de volume nessa parte mais elevada aqui do corpo da cobra, tá? Tanto aqui desse lado, quanto um pouquinho mais desse outro lado aqui também. Então a gente deixa um pouquinho mais volumosa a imagem da cobra. Aqui em cima e aqui próximo aqui da cabeça dela também,
trazer um pouco mais desse brilho. Então note como fica com mais volume. Então se eu tiro, ela ganha um pouco mais de volume. Beleza, agora para a gente dar um pouquinho mais de volume, a gente vai trabalhar com a parte de sombras, tá? Então a gente trabalhou aqui a iluminação aqui em cima na parte das luzes aqui da cobra. E agora a gente vai colocar um pouco mais de sombra para dar um volume ali na cobra. Então vou clicar aqui na camada de texturas e sombras aqui da cobra e vou criar uma nova camada aqui de exposição. E também precisa ser um Clip Mask em cima aqui de textura. Então aperto, seguro Alt, clico aqui para criar uma camada de Clip Mask em cima de textura. Aqui em exposição, eu vou diminuir a exposição para escurecer as áreas mais escuras ali da cobra, tá? Ficando assim, não vai ficar tão escura porque a gente vai agora inverter essa camada, Ctrl I, e a gente agora vai pegar aqui o pincel, a gente pode ir aumentar um pouquinho aqui o tamanho do pincel, e aqui em cima em opacidade eu vou trabalhar com 10%. E aqui nessas extremidades aqui, ó, eu vou colorindo ou revelando as partes um pouco mais escuras aqui da cobra, só para trazer um pouco mais de volume, porque nessa parte de cima aqui seria as áreas de sombra aqui da cobra, porque a luz está pegando na parte de baixo, tá? Não importa que eu ultrapasse um pouco mais lá em cima, porque a parte do corpo lá da cobra lá atrás, ela pode ficar um pouco mais escura, tá? Então, eu deixo essa parte aqui de cima mais escura, acaba trazendo um pouco mais de volume. Aqui em cima também no corpo dela, faço a mesma coisa, escurecendo essa parte mais de cima ali. Aqui também na cabeça dela. E note que até poderia ter um pouco maior de cuidado com o contorno ali, mas também vou criando essa sombra na parte de baixo lá do corpo dela, criando um maior volume com o corpo ali da cobra. Então ficando mais ou menos nesse formato, posso escurecer um pouco mais essa outra extremidade. E se eu vir agora aqui desabilitar a textura, olha só quanto volume a gente traz só de fazer isso nessa região ali da cobra, tá? Nessa área mais próxima aqui também do Malbec, no corpo da cobra, a gente também pode escurecer um pouquinho mais, só diminuir um pouco mais no pincel, só para trazer um pouquinho mais de volume dela também, tá? A gente não tá colocando sombra ainda em cima do Malbec, a sombra está sendo aplicada apenas em cima da região da cobra. Então a gente traz um pouquinho mais de volume na cobra aqui nessa região. A gente pode até escurecer essa parte interna aqui, que é como se o Malbec estivesse criando uma sombra em cima da cobra, tá? Então acaba criando um volume um pouquinho maior nessa região ali da cobra, ficando nesse resultado aqui. Então se eu desabilito aqui, olha o antes e o depois, então já cria um maior volume, né? Então se eu tiro até a luz aqui de cima e daqui, tava bacana, mas com sombra e com luz ganha muito mais vida. Beleza, então aqui a iluminação aqui da cobra não preciso mais mexer, posso fechar a camada da pasta aqui da cobra. Agora eu venho aqui no Malbec, a gente vai trabalhar nas luzes aqui do Malbec. Primeiro vamos colocar aqui uma camada de exposição, também em Clip Mask com o Malbec. E vamos diminuir a exposição aqui, será a sombra da cobra em cima do Malbec. Eu diminuo ali. Vou inverter a máscara da exposição aqui, apertando o Ctrl I para inverter. E agora eu vou pegar o pincel, de novo certificar que está branco aqui para revelar. E aqui em cima onde está a opacidade eu posso colocar aqui em 30%. E aqui próximo aqui do corpo da cobra, eu vou trazendo um pouquinho de sombra da cobra incidindo em cima do perfume. Então note que agora parece que eu tenho mais contato dela com o perfume nessa parte aqui. Aqui em cima também, onde tem a tampa do perfume, a gente acrescenta um pouquinho mais de sombra aqui nessa região. E aqui também onde tem esse outro corpo dela também. Afinal, nesse campo aqui, acaba sendo um pouco mais escuro mesmo. Então se eu desabilito aqui essa sombra, fica assim. Parece que não tem tanto contato da cobra com o perfume, mas aqui tem mais contato. Agora aqui na parte de baixo também vai ter alguns reflexos de alguns brilhos aqui do Malbec. Então a gente vai criar uma nova camada aqui de exposição em Clip Mask, só que a gente vai aumentar aqui a exposição. A gente pode aumentar até bastante aqui na exposição. Fecho aqui propriedades. Agora eu vou pegar aqui o nosso laço poligonal. A gente vai fazer meio que se fosse um tridentezinho aqui no Malbec, porque note que como tem parte reta ali, a gente só vai trabalhar com parte reta, mas como se fosse triângulo. Então pego o laço poligonal, clico aqui na parte de baixo, mesmo que seja pro lado de fora, vou vir mais ou menos até aqui uma região na parte de cima, próximo do vinco aqui do perfume, clico aqui nessa região e vou trazer algo até aqui, próximo aqui da base, e um pouquinho para dentro, pouca coisa para dentro ali do perfume, clico aqui na base e vou trazer mais aqui, próxima aqui da outra quina aqui do perfume, e vou subir fazendo uma outra ponta aqui nessa outra quina, desço aqui também para esse outro lado
levo até no outro lado também e vou criar um outro contorno do outro lado. Venho aqui e vou fechar como se fosse literalmente um tridente ou um garfo, tá? 2 cliques, então fechei aqui. Vou apertar agora o X para inverter as cores aqui e vou apertar Alt Delete para pintar. Vou apertar Ctrl D para tirar a seleção. Note que as extremidades ficaram escuras, eu preciso que seja mais claro aqui o Malbec, porque perdeu a qualidade aqui do perfume, porque eu preciso inverter agora essa máscara, apertando Ctrl I, eu inverto a máscara. Então note que agora eu tenho esse brilho aqui nos cantos aqui do perfume, tá? Com a minha camada aqui da máscara selecionada, eu clico aqui em propriedades e só vou vir aqui em cima, ó, onde tem aqui do lado a máscara e vou aumentar um pouquinho a difusão para deixar um pouquinho mais suave essa iluminação. Quando a gente acrescentar o fogo aqui, vai ficar mais interessante esse visual. Beleza, agora vamos trazer a questão do fogo, né? Vou fechar aqui a camada do Malbec. E agora a gente vai trazer a questão do fogo para a gente adicionar aqui. E depois finalizar com alguns ajustes. Porque também aqui no olho da cobra, a gente vai colocar uma luz aqui também. Para deixar como se estivesse saindo fogo aqui dos olhos da cobra, beleza? Então, como que a gente vai fazer agora? Vou adicionar uma camada aqui acima de tudo e vou criar uma pasta aqui. Essa aqui será a pasta do fogo. E agora vou trazer as imagens do fogo que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar esse mais alongado aqui, o fogo 4, que vai ser a base aqui do nosso Malbec, tá? Vou trazer mais ou menos aqui embaixo. Vou mudar o Blend Mode, ou melhor dizendo, vou arrastar a camada aqui para dentro da pasta fogo. Vou mudar o Blend Mode aqui do fogo para divisão, então ele já fica nesse resultado aqui, só que eu vou dar um Ctrl T aqui, vou diminuir mais esse fogo para que o fogo fique próximo apenas ali dessa base ali das pedras, tá? Ficando nesse resultado. Só vou trazer ele um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui eu preciso que o fogo ele também meio que estivesse dando uma escorrida aqui, ó, nesse vinco aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em cima, clicar aqui em filtro, e vamos vir na opção de dissolver, ou Shift Ctrl X. A gente vai entrar aqui na pasta de dissolver. Para você ter uma noção do que está aqui embaixo, precisa estar com a opção aqui de mostrar tela de fundo ativa, tá? Se não tiver, tá ficando assim para você, você ativa aqui mostrar tela de fundo. Então vou aproximar aqui, dar um Ctrl+, só para ver essa região aqui da pedra, das rochas, só para saber o que eu preciso fazer. Então aqui na primeira opção, ó, do lado esquerdo, a gente tem o dedinho aqui, e a gente pode também aumentar ou diminuir o tamanho do pincel aqui do lado direito. Aqui para mim esse tamanho tá legal. E a gente vai clicando e a gente vai arrastando aqui, ó, o fogo para que ele possa entrar aqui nas entranhas ali da pedra. Só para ficar uma sensação um pouco melhor. E a gente pode ir trabalhando o contorno aqui em cima da pedra para ficar um pouco mais interessante, para não ficar tão reto o fogo como no original. Então desse lado aqui, desse outro lado lá também aqui, dá para brincar um pouquinho com as curvas aqui da pedra, até escorrer também um pouco mais do fogo nessa regiãozinha aqui, e a gente contorna a pedra ali para ficar nesse visual. Estando de acordo, é só dar um OK. Então a gente acaba criando esse efeito aqui como se o fogo estivesse escorrendo pela base aqui da pedra. Se você quiser que o fogo fique mais intenso, a gente pode estar com a camada aqui do fogo selecionado e dar um Ctrl J, e a gente deixa um pouco mais intenso o fogo aqui na parte de baixo. Ao meu ver, fica mais interessante. Beleza, então essa camada aqui do fogo superior aqui tá criada. Agora a gente precisa deixar o visual um pouco mais interessante lá no fundo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui no plano de fundo, só que antes, lembra que o efeito aqui de pedra está sendo aplicado em cima das pedras. Só que a gente não criou um mascaramento desse efeito de pedra, a gente precisa fazer isso. Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui a máscara onde tem as nossas rochas, nossas pedras, a gente vai apertar e segurar o Ctrl e o Shift e clicar em cima aqui dos itens de cada uma dessas imagens para que ele faça uma seleção da nossa camada ali dos objetos da pedra, tá? Só que agora a gente precisa selecionar a camada dos efeitos de pedra. Com ele selecionado, a gente clica aqui para criar um mascaramento apenas ali dos efeitos da pedra. Então, fica os efeitos da pedra somente aqui dentro da máscara, beleza? Agora a gente clica aqui no plano de fundo, cria uma nova camada vazia, a gente vai certificar que as duas cores estejam ativas, que é o branco e o preto, e a gente vai vir aqui em cima em filtro, renderização, nuvens, para criar esse efeito de nuvem lá atrás, tá? Agora com a nossa camada aqui das nuvens criadas, a gente vai vir aqui embaixo, criar uma máscara, vamos inverter Ctrl I
para inverter essa máscara. Agora a gente vai pegar o pincel, deixar o tamanho do pincel tamanho razoável para grande aí. Aqui em cima, aqui em opacidade, eu vou colocar em 10% e vou começar a revelar minha camada aqui, onde esteja próximo aqui do Malbec, as nuvens lá embaixo começam a aparecer e ficam mais evidentes, porque é como se fosse a fumaça e os efeitos que vão aparecer depois, tá? Isso aqui traz um visual bem interessante para nossa criação, beleza? Deixando esse visual. Agora a gente precisa trazer um pouquinho mais de tonalidade, mais quente ali para essa fumaça. A gente vai vir aqui em camada de ajuste e nós vamos colocar o que? Mapa de degradê. Para que esse mapa de degradê aconteça apenas ali no nosso background, tá? A gente clica aqui na cor. Para mim está aparecendo aqui do branco para o preto, mas pode ser que para você esteja invertido do preto para o branco ou qualquer outra cor, tá? Isso por enquanto não importa. O primeiro aqui a gente vai colocar na cor preta, para manter tudo que for escuro mais escuro. A gente clica aqui no meio para criar uma cor secundária. A gente vai clicar aqui na cor e agora a gente vai escolher uma cor, uma tonalidade de um vermelho um pouco mais escuro. Então eu acharei que a fumaça ela fica um pouco mais escura em algumas partes. E dá um OK. E no último quadradinho preto a gente clica aqui e a gente vai escolher uma outra cor mais amarelada. Então a gente leva aqui a nossa barrinha aqui para o amarelo e escolhe uma cor mais amarelada aqui do nosso gradiente. E dá um OK, tá? Aí a gente pode fazer alguns ajustes. Aqui, ó, levando de repente a barrinha do meio mais para a esquerda. Então ele vai tendo um contraste maior ali, trazendo da fumaça ali algumas regiões um pouco mais amareladas e outras mais vermelhas. Na extremidade a gente traz um pouquinho mais e a gente deixa algumas áreas ali mais amareladas. Feito isso, é só dar um OK. E olha só como fica com o efeito do gradiente, do mapa de gradiente em cima da nossa fumaça, antes e o depois. Deixa um visual um pouco mais interessante e combina mais ali no nosso background. Para equilibrar mais as tonalidades ali nas extremidades ali da rocha, já que o fundo está mais vermelho, a gente abre aqui os efeitos da pedra e lembra aqui das curvas que nós trabalhamos? A gente tem a última curva aqui que é a mais amarela e a gente tem essa primeira curva aqui que é os tons avermelhados. Então a gente aproveita que está com o pincel aqui selecionado, vamos diminuir um pouco mais o pincel e aqui em cima está 10% e a gente vem aqui nas extremidades aqui da pedra e a gente colore essa região ali só para ficar um pouco mais avermelhada ali na parte de cima, só para combinar um pouquinho mais ali com o fundo, tá? Que aí acaba combinando melhor ali com o nosso background, deixando as extremidades um pouquinho mais avermelhada nessa parte de cima, beleza? Deixa eu dar um Ctrl 0 para voltar, para a gente ver como está ficando a nossa imagem por enquanto. Show de bola, então eu vou clicar agora aqui em cima para fechar aqui os efeitos de som, efeitos de luzes aqui da pedra e clico agora sobre aqui o mapa do degradê que está ali no fundo, porque agora a gente vai adicionar as partículas de fogo. Então aqui eu só vou trazer aqui a imagem aqui das partículas de fogo, vou adicionar aqui no nosso background, vou trazer essa um pouco mais para a direita aqui, ou para a esquerda, melhor dizendo, nesse ponto aqui. E aqui no Blend Mode eu vou mudar para divisão, então ele acaba ficando dessa forma. Posso até descer um pouquinho mais ali só para ficar umas partículas meio que voando. E depois finalizou, dá um Enter. Vou fazer uma Copper, Ctrl J e vou trazer o outro aqui para o outro lado, ficando nesse efeito ali, como se estivesse saindo faíscas lá atrás, lá da cobra, ou melhor dizendo, das rochas. Acaba criando esse visual que fica bem mais interessante, integrando um pouco mais toda a nossa composição, né? Bem legal. Agora, o que eu preciso fazer? Também acrescentar essas partículas acima de tudo, né? Então, eu vou pegar, abrir aqui em cima a pasta do que está o fogo ali, vou pegar, fazer uma cópia, clicando em cima da camada aqui e segurando o Alt e arrastando ali para cima de tudo. Então tem uma cópia de partículas acima ali de tudo, tá? Aqui que eu faço? Só vou aumentar um pouco mais essas partículas aqui. Com a minha camada selecionada, crio uma máscara e inverter. Aí eu pego o meu pincel, certifico que esteja branco aqui para revelar. E aqui em cima, em opacidade, eu vou deixar com 50%. E aí eu posso ir clicando em algumas áreas aqui, ou melhor dizendo, eu vou deixar com 0. E vou clicando em algumas áreas, bem de forma leve, que eu quero que as fagulhas de repente apareçam. Então note que elas vão aparecendo agora sobre toda a minha imagem, inclusive até do perfume, que cria esse visual que parece que está mais envolvente. Para mim, mais que isso aqui fica exagerado, eu acho que já fica com um visual bem mais interessante dessa forma aqui. E beleza, a gente está quase finalizando. Vamos acrescentar agora aqui o fogo aqui no olho da serpente. Continuando aqui onde tem a questão do fogo, como o fogo está acima de tudo, tá? Agora a gente vai criar uma nova camada aqui, matiz, saturação. A gente ativa aqui o colorir para colorir tudo que está ali por cima e vou aumentar toda a minha saturação e vou levar um pouquinho mais para o amarelo.
e vou aumentar um pouco mais a luminosidade. Dá para aumentar mais a saturação ao máximo e aumentar mais a luminosidade. Fecho aqui propriedades, vou inverter essa camada aqui de matiz. Vou pegar o pincel, vou diminuir um pouco mais o pincel aqui, ficando mais ou menos desse tamanho. E aqui em opacidade, eu vou colocar em 10%. Certifico que esteja branco aqui. E próximo aqui da região aqui do olho aqui da cobra, eu vou dar uma clareada nessa região aqui. E próximo aqui do olho, eu posso ir pintando para deixar mais viva essa região, porque a gente vai colocar o fogo aqui, essa região precisa ficar mais clara, tá? Então, eu clareio bem essa região aqui, posso até agora colocar o 0 e em cima do olho a gente deixa mais amarelo. Aqui no olho que está na parte de cima, aparece um pouquinho do olho, a gente precisa também trazer um pouco mais de vida nesse olho ali. Então a gente pega o pincel de volta, diminui o tamanho do pincel, vou apertar, vou colocar a opacidade aqui também em 10% e essa região aqui, próximo aqui desse olho na parte de cima, a gente faz apenas um highlightzinho aqui, porque aqui também vai sair um pouquinho do fogo ali do olho, tá? Ficando dessa forma. Agora a gente vai pegar e trazer esse último fogo para cá. Arrasta para dentro aqui, a gente vai colocar aqui em modo divisão, pego aqui a nossa imagem, arrasto aqui próximo aqui do olho da cobra. Essa imagem aqui eu vou inverter, Ctrl T, botão direito do mouse, virar horizontalmente. Eu posso diminuir um pouco mais aqui esse fogo, para deixar mais ou menos na largura ali dos olhos, nessa parte aqui de baixo ali dos olhos, ficando assim, tá? Ctrl T de novo, vou fechar só um pouquinho aqui a lateral esquerda, apertando e segurando no Shift, que eu consigo deixar mais ovalado essa parte aqui do fogo. Então acaba criando esse efeito aqui nesse olho aqui. Vou apertar o Ctrl J para duplicar esse olho. Duplico mais uma vez, que agora é uma terceira vez, que aqui esse outro aqui, ó, deixa o fogo mais vivo aqui no olho da cobra. E esse outro que eu copiei, eu vou trazer ele para cima aqui, onde seria o outro olho aqui da cobra. Nesse caso aqui eu vou dar um Ctrl T, apertar e segurar o Ctrl e clicar aqui nessa extremidade só para dar uma inclinada, para deixar mais alinhado ali com a inclinação da cabeça dela. Para mim aqui está ok. Vou aproximar próximo aqui do olho. Vou criar uma máscara desse fogo e agora eu vou apertar o B no teclado para pegar o pincel, certificar agora de colocar na cor preta, porque eu preciso apagar o limite aqui, né, do olho dela. Então aqui em cima eu vou colocar com 50%, ou melhor dizendo, da cabeça dela, só para o fogo aparecer um pouquinho mais lá atrás da cabeça dela, ficando dessa forma assim. Então olha só como fica o visual bacana e chamando a atenção agora com o fogo aparecendo ali. Vou aproveitar que eu estou aqui, preciso incidir um pouco mais de luz do amarelo do fogo aqui. Então pego aqui a camada de ajuste da matiz de saturação que nós colocamos, o pincel, preciso revelar, então inverto para o branco, vou aumentar o tamanho do pincel, vou colocar a opacidade aqui em 10% e vou trazer um pouquinho mais de luz aqui nessa região próximo do fogo, tanto aqui quanto nessa parte de baixo aqui dos olhos dela, ficando mais evidente essa região. E aqui dá para trazer até um highlight, deixando o pincel um pouco menor no contorno aqui da cabeça aqui da cobra. Deixa eu até aumentar a opacidade aqui, eu posso colocar uns 50%, deixar o contorno bem fininho aqui, ó, próximo aqui do contorno da cobra, e a gente acaba criando esse contorno aqui, parecendo que a luz está incidindo em cima da cabeça dela nessa região. Fica bem legal, né? Aqui também, onde tem a boca dela e o contorno dela aqui, deixando esse visual bem mais interessante. Aqui, ó, na narina dela também fica um visual bem mais legal. E até em algumas partes aqui da escama a gente consegue trazer alguns traçozinhos de repente, só para ter uma sensação de que a escama está repetindo um pouquinho desse fogo aqui. Bem de leve em alguns pontos, tá? Não precisa ser bastante, só em alguns detalhes mesmo para ficar a sensação de que ela está refletindo o fogo. Acho que aqui tá mais que o suficiente. De repente até nessa parte do corpo dela aqui também dá para fazer a mesma coisa, só que aqui mais leve ainda. Aí vai ser 50%, eu vou colocar 20%. Então a gente vem e traz um pouquinho aqui, ó, do contorno aqui das escamas. Eu coloquei 30% ali, mas conforme você vai passando novamente o pincel por cima, você consegue clarear, deixar mais vivo a pincelada, tá? Então a gente vai, ó, trazendo alguns contornos ali da escama, só para trazer um pouquinho do reflexo, de repente, do fogo do olho da cobra em algumas partes ali, tá? Então note que só de fazer isso aqui é como se a pele da cobra, né, tivesse um pouco mais de reflexo nessas regiões aqui. Já traz um visual bem interessante, né? Pra mim acho que está ok dessa forma aqui.
Beleza? Dá um Ctrl 0 aqui para ver como tá ficando. Bem legal. Para aquele que são um pouquinho mais perfeccionista, a gente pode fazer o quê? Dar um pouquinho do reflexo da cobra também ali no nosso vidro do Malbec. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui, ó, na camada da cobra, da pasta da cobra. Vamos dar um Ctrl J. Vamos excluir a máscara que nós fizemos aqui da cobra, tá? Então a gente exclui aqui a máscara, botão direito em cima da máscara, excluir máscara. Para ficar dessa forma aqui mesmo, tá? E agora a gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima da camada. E a gente vai fazer o quê? Converter em objeto inteligente. Então ele cria um objeto inteligente já com os efeitos de luz da nossa cobra. Agora eu vou pegar e vou arrastar essa camada que nós criamos aqui para a pasta aqui do Malbec. Já que é para incidir em cima do Malbec, a gente cria um Clip Mask também em cima do Malbec. Apertando seguro no Alt, a gente cria o Clip Mask da cobra apenas em cima ali do Malbec. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui onde está normal, a gente coloca aqui em sobrepor e a gente pode fazer o quê? Dar um Ctrl T aqui na nossa cobra, diminuir um pouco mais aqui no canto superior e a gente pode apenas descer um pouco mais e a gente diminui porque, queira ou não, acaba tendo uma distorção por causa do vidro, tá? Então acaba criando um pouco da distorção do reflexo da cobra no vidro. Então é natural, tá? E agora a gente vai dar uma transparência. Então, com a nossa camada aqui da cobra selecionada, a gente cria aqui uma máscara de recorte. A gente pega o pincel, certifica de que o pincel agora esteja na cor preta. Diminui o tamanho ali do pincel. Ou melhor dizendo aqui, ou no caso aumentar, que eu tinha deixado bem pequenininho. E aqui nas extremidades aqui do vidro, eu posso meio que desaparecer as extremidades ali para o reflexo não pegar tanto na extremidade do vidro. Aqui do lado esquerdo também. Aí eu tenho o maior contorno do vidro e o reflexo pegando apenas na área central ali. Inclusive aqui também, onde tem o vinco, vou diminuir um pouco mais ali o tamanho do pincel. E aqui eu também desapareço ali um pouquinho no vinco para o reflexo não pegar aqui no vinco. Aí eu tenho todo o 3D ali da cobra, tá? Aí eu posso até desaparecer um pouquinho mais com ela aqui no meio. Ao invés de opacidade em 30%, eu coloco 10%. Dá uma clareadinha apenas aqui. Sumir um pouquinho mais o corpo dela ali na parte de trás. Só para ter uma leve lembrança que tem o reflexo dela. E fica mais interessante. Então, com o reflexo, como está aqui, sem o reflexo. Então, causa um visual bem mais interessante e mais realista, né? Beleza? Ctrl 0 agora para a gente ver como tá ficando na imagem na totalidade. Eu acho que aqui embaixo, a nossa fumaça que tá lá atrás, eu posso trazer um pouquinho mais de volume dela, né? Mais de brilho nela. Então, vou descer até onde está a nossa máscara aqui. Clico aqui na máscara da nuvenzinha lá. Pego o nosso pincel. Certifico de que esteja na cor branca para revelar. E aqui em cima na opacidade, eu vou colocar em 20%. E vou revelar um pouquinho mais dessa região aqui, até aqui na parte de cima onde tem o finalzinho da cobra, e desse outro lado também, que eu acho que fica bem mais interessante, se eu revelar um pouco mais. Beleza, Ctrl 0, eu acho que para mim ficou bem legal esse visual. E agora, no nosso arremate final, para a gente finalizar, vamos fazer um trabalho aqui do Camera Raw, tá? Só para trazer um pouquinho mais de um aspecto HDR, mais de filme também. Então, vamos clicar em cima da camada de tudo aqui, no caso a última camada aqui é a pasta fogo, apertar o comando Ctrl Alt Shift E, que ele faz uma cópia de todas as camadas, criando uma única camada, tá? Aí botão direito do mouse em cima aqui da camada e a gente vem aqui em converter em objeto inteligente. Depois a gente vem aqui em cima em filtro e a gente ativa filtro de Camera Raw ou Shift Ctrl A. E agora vamos fazer alguns ajustes, tá? Então deixa eu só fechar tudo aqui para mostrar o que eu vou fazer de ajuste, tá? Primeiro eu vou vir aqui em efeitos, vou aumentar a textura, vou aumentar a claridade, vou aumentar o desembaçar no caso, que aí traz um pouco mais de HDR. Vou aumentar a vinheta, ou melhor dizendo, diminuir para deixar as extremidades mais escuras. E vou aumentar aqui o granulado, que aí o granulado traz o aspecto mais de filme, tá? Ficando assim, tá? Agora eu vou vir aqui onde tem cor, vou vir aqui em temperatura da cor. Como tá tendo fogo ali e tudo, eu vou aumentar um pouquinho a temperatura, deixar um pouco mais o visual mais quente. E aqui no colorir, eu vou levar um pouquinho para a direita para avermelhar um pouco mais as tonalidades. Para a esquerda a gente fica mais esverdeado e para a direita a gente deixa mais vermelho, mais intenso, ficando dessa forma. Acho que até a temperatura dá para subir um pouco mais e o colorido um pouco mais.
Então acaba tudo ficando um pouco mais intenso nas cores do vermelho. Então se eu desativo aqui embaixo, só para ver o antes e o depois, ó. Antes e depois. Olha só como ele realça, né? Ele ganha mais volume nessa região central ali. E aqui embaixo a gente ganha maior destaque, onde tem bem essa região aqui do fogo pegando ali no Malbec. O antes e o depois com o Camera Raw. Feito isso, é só dar um OK. E obviamente quer manter salvo. Eu fiz toda a minha arte aqui sem salvar. Então arquivo, salvar. Aqui eu vou salvar aqui já uma versão 2, que eu já tinha feito uma versão 1, só para não perder esse arquivo. Vou dar um OK aqui. E agora, para eu salvar isso aqui como imagem, é só apertar Ctrl, Alt, Shift S. No meu caso aqui, que é o salvar para web. Talvez para você, se não tiver o comando aí, é só vir no arquivo, exportar, salvar para web legado. Aí você abre essa janela, salvar, escolhe a pasta onde você quer salvar e salvar. Então tá aqui a nossa imagem bonitona, vou abrir aqui pra gente ver como ficou o resultado final. Então tá aqui a nossa imagem final, criada totalmente do zero e combinando elas aqui dentro do Photoshop. Visual bem interessante, bem bacana mesmo. Várias técnicas a gente aprendeu aqui dentro do Photoshop para poder chegar num resultado como esse. Para você que é membro aqui do canal, você já sabe que eu vou compartilhar com você esse PSD. Você vai poder abrir esse PSD aí para analisar, para estudar, tá? Então, se você não é um membro aqui do canal, aproveita para clicar no botão Seja Membro aí, que aí você tem acesso a esses benefícios exclusivos para os membros aqui do canal. Além do seu nome aparecer do lado, como esses outros nomes que estão aparecendo aí. Aí seu nome aparece bonitinho aí junto com eles, tá? E de maneira especial para os membros que se tornaram membros recentemente aqui no canal. Seu nome tá aparecendo aí. Gratidão imensa por você apoiar aqui o meu projeto. Então, para os membros, já sabe, é só ir lá na aba Comunidade que vai ter o link para você fazer o download desse PSD e das imagens para poder utilizar aí no seu projeto. Mas eu quero saber de você, a sua opinião. O que você achou desse projetinho? Você que talvez não conhecia o Photoshop, o que você achou da capacidade do Photoshop? Ou para você que já tem o Photoshop, já utiliza o Photoshop, já conhecia as técnicas que eu ensinei aqui? Comenta aí embaixo que eu quero ler. Lembre-se que aí embaixo na descrição você encontra várias outras informações, link para as aulas extras, links para a playlist só de Photoshop e Photopia aqui no canal e também links para outros treinamentos meus, tá? Lembrando que o que eu ensinei aqui foi no Photoshop, mas como eu disse, você pode aplicar também no Photopia. Gostou dessa aula? Então já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para ser lembrado de cada nova aula que eu trago aqui para você. E quer aprimorar, quer aprender mais Photoshop? Comenta aí embaixo que você quer mais aulas de Photoshop, que eu entendo que você gosta da ferramenta, quer aprimorar seus conhecimentos aqui, eu consigo trazer mais conteúdo assim para você. De qualquer forma, eu já deixo para você aqui do lado essa aula aqui, ó, com várias técnicas avançadas também de Photoshop, onde eu ensino como é que você recria o pôster do filme Deadpool e Wolverine, além de utilizar também inteligência artificial. Então é só clicar nesse vídeo aqui. Então é isso, já vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê na próxima aula. Até mais, fui!